Esse palco é que é minha paixão, minha vida, tudo aquilo que eu sonhei. Que ator bom, né? Que atriz boa. A gente perdeu isso, essa qualidade da interpretação. Qualquer pessoa que saiu de um reality show. Cinema também. Também. A gente estava lembrando do Sérgio Cardoso fazendo Os Herdeiros. Exatamente. A gente estava lembrando do Glaucio Rocha. Do Glaucio Rocha. Então, essa coisa, quer dizer, quando o fundamental que eu acho como ofício é um ofício de ator. Não o ator protagonista do século XIX, a La Sala Bernard, né? Mas o ator, o conjunto de atores, o cara que entra, vem trazer uma carta e a sua credibilidade como espectador continua a existir. Entendi. O conjunto, né? Eu acho que estou ultrapassado, eu quero ser Stanislavskiano nesse sentido. O conjunto de atores fazendo um espetáculo, né? Eu não sou seduzido pelo ator estrela, o ator protagonista absoluto. É porque no teatro isso é tão bobo, né? Não, eu acho o seguinte também, agora que eu acho que o nosso tempo tá acabando, queria fazer uma perguntinha assim de teor sentimental pro Marcão e pro Tolentino. Assim, vocês têm um currículo totalmente vitaminado de clássicos, de autores contemporâneos e tal. A pergunta para os dois. Vocês têm um sonho de direção? Uma peça que vocês gostariam de dirigir? Eu não tenho mais nenhum. Não. Tem várias peças que eu gostaria de fazer, mas assim, num nível... eu acho que eu encerrei isso no Jardim das Cerejeiras. Que a gente fez sem grana nenhuma, com um tempo muito escasso para a peça que era. A gente fez em menos de 2 meses, a gente encenou. Nós estávamos quase falindo. A gente já quase faliu várias vezes, mas naquele momento estava aquele quase. Vamos fazer uma peça que ganha um dinheiro, vamos fazer para encerrar a nossa história. A peça fez sucesso. O teatro parece que não deixa a gente sair. Sai dele, exato. Sair dele. Em 5 meses de temporada, teve 96% de ocupação da sala. Mas essa é uma peça que eu refaria de outra maneira, trabalhando outras coisas. Mas, ainda assim, eu não queria morrer sem fazer o Jardim das Cerejeiras, sem fazer... Já fiz, agora o resto está tudo no lucro, entendeu? Entendi. Então, na prorrogação e quase entrando nos pênaltis. Tá ótimo. E você tem, Marcão? Acho que não tem, não. O que eu tenho, assim, são assuntos que eu gostaria de mexer, entendeu? Por exemplo, eu gostaria imensamente de mexer com os milicos. Imensamente, entendeu? Eu vi uma coisa tão curiosa do Floriano Peixoto no século passado, né? Quer dizer, o cara que dá o golpe no Deodoro. Deu golpe no outro milico, né? Isso é recorrente, né? O Passiva fez isso com o Castelo. No início da República, o Rui Barbosa quer entrar com habeas corpus, não lembro que situação, em cima do Supremo Tribunal, e ele responde assim para o Supremo: cuidado que ao dar o habeas corpus nessa situação, precisa ver quem é que vai dar o habeas corpus para vocês depois. E eu me lembrei desse sujeito agora, que quando o Lula foi quando o Lula estava para receber um habeas corpus do Supremo, ele fez a mesma coisa, ele mandou um Twitter, lembra? Vilas Boas. Vilas Boas. Mandou um Twitter dizendo assim: olha, cuidado que isso dá merda. E querendo ou não, os caras voltaram atrás. E o Lula teve 580 dias de cana. Por causa desse cara. Por causa desse cara. Quer dizer, essa coisa dos milicos, ela fora, e ela não é atacada de jeito nenhum. Aonde ela está sendo atacada? Em que momento ela está sendo atacada? Então, o que me interessa são os assuntos. Então, este assunto, por exemplo, é um assunto que me dá gana de entrar numa coisa dessa, e não só para fazer teatro, mas para fazer movimento mesmo. Eu queria poder viver 200 anos para poder encarar isso. Você abriu uma franja, eu já tinha encerrado o meu papo aqui, mas você abriu uma franja, quer dizer, eu também sou antimilitarista acima de qualquer coisa, né? Pela história do Brasil,
um filme maravilhoso do Polanski falando lá do caso Dreyfus, você vê o que é o Exército. O problema que eu sinto disso, Marco, é a gente ter uma dramaturgia que dê conta disso de uma maneira profunda. É isso que eu não encontro. Eu acho que você tem dois autores aqui, mas a nossa dramaturgia, ela parou, a gente entra num outro terreno que pode ser o assunto de outro encontro nosso aqui, que é a questão dramatúrgica. A nossa dramaturgia não evoluiu como poderia ter evoluído. Então, alguns temas nacionais ficaram para trás. Quer dizer, os nossos grandes autores, que é o Plínio, que é o Nelson, Viana. O Viana, no Papo Guice, ele toca um pouco nisso. Ele namora um pouco esse tema, mais na figura do ditador populista. Mas a gente não teve ainda nenhum autor que mexesse nas raízes históricas, estruturais do Brasil. Eu acho que isso nós padecemos disso, de não termos um autor. Por que você não escreve, você, o Marco? Eu não sou autor, eu não teria essa competência, entendeu? Quem vai tocar nisso, mas de uma maneira que seja contundente para o tempo que a gente está vivendo, né? Porque isso em 64 não poderia ser feito, mas hoje a gente poderia, mas a gente não tem uma escola de dramaturgia que tenha desenvolvido isso. A gente foi para outros temas, né? Foram dos nossos grandes autores, foram para outras questões. Mas essa questão da nossa estrutura, eu acho que... Aí talvez tenha uma coisa aí, eu falo de autor. No Tiro do Coração eu trato levemente os militares. Tá lá, como é que eles participaram do golpe, do suicídio do Getúlio. Tem uma coisa que ali eu senti, quer dizer, é muito difícil você trabalhar com esses temas, primeiro de você ter interesse de alguém em fazer isso. Porque o autor escreve para ser montado. Tudo bem, apesar que eu escrevo coisa que está lá na gaveta, um dia alguém vai fazer. Entendeu? Se tiver alguma importância. Se não tiver importância, vai para o lixo da história, que não tem importância nenhuma. Como eu digo, o teatro é feito para o seu momento, ele não é feito para o futuro. Se ele servir daqui a 10 anos, vai servir. Se não servir, vai para o lixo sem problema nenhum, eu não sofro por causa disso. Mas a falta de interesse, o teatro brasileiro foi para um caminho que, sabe, a história, por exemplo, sempre me fascinou, a história do Brasil. Sempre tive interesse de trabalhar isso. Mas é quase que, é um trabalho... É a diferença que a gente tem, por exemplo, da teatro argentino. Da dramaturgia. Porque você não tem quem se interessa. Você não tem diretor que se interessa, você não tem atores que se interessam. Os diretores se interessam. Não, você tem dois diretores. Não, poucos. Vamos falar a verdade? São poucos. São poucos que têm essa preocupação de estar falando do seu tempo. Está falando de coisas importantes. Como dizia o Abujamra, tem diretores bons, diretores não tão bons, não sei o que, mas uma geração de diretores, uma geração comprometida com o seu tempo, eu não vejo. Vejo exceções, sou amigo deles, não é por acaso, entendeu? Que a gente comunga de... Mas eu não vejo isso, e não vejo também nos atores nenhuma preocupação disso. Nos atores, então, menos ainda. Porque a gente não tem uma ambição de nação. A nossa ambição de nação está atrás, está no passado. Não está no futuro. Não está no presente, não está no presente do teatro. Não tem uma ideia de nação. Portanto, se você não tem uma ideia de nação, não tem como lidar com isso. Você só trabalha com resgate, na melhor das hipóteses. Mas você pode projetar, por exemplo, o que o Shakespeare fez com a história da Inglaterra. Porque a rainha lá que protegia o pessoal. Tudo bem, ele foi lá na história e falou tudo que aquela gente precisava ouvir. Até dos militares que você está falando. Mas eu digo que é assunto para outro. Você está para falar de dramaturgia. Para a gente falar de dramaturgia e num outro momento que eu acho que isso é um assunto bem interessante. Para a gente. Então é isso. Então tem o painelzinho das dúvidas. Se alguém quiser fazer alguma sugestão ou encaminhar alguma dúvida, é só escrever aí embaixo, tal, que a gente se compromete a responder. Oswaldinho, que é bom nisso. Esse palco é que é minha paixão, minha vida, tudo aquilo que eu sonhei. E por ele eu esparramo o coração.